Nesse experimento, e nos experimentos anteriores, a ideia que queremos desenvolver é a percepção de que muitos fenômenos clássicos e não clássicos que analisamos têm relação direta com a frequência da luz que analisamos e não sua potência. Isso pode parecer contraintuitivo. Os fenômenos físicos, em sua maioria, respondem mais à cor da luz incidente do que da quantidade de luz que colocamos no sistema. Essa percepção é relevante para que comecemos a ter uma intuição das dificuldades que a física quântica pode nos proporcionar. O modelo fotoelétrico é um exemplo desse tipo de fenômeno. A ideia é que, se quisermos retirar elétrons de um metal por meios não térmicos, percebemos experimentalmente que, antes de tudo, independente da intensidade da luz a que expusermos o metal, apenas a partir de certa cor da luz que utilizarmos é que somos capazes de gerar uma fotocorrente. Neste vídeo feito no simulador da FET, para uma tensão de 5 volts, conforme diminuímos o comprimento de onda, a corrente aumenta gradualmente. Isso se deve ao fato de que o metal tem uma estrutura de banda que mapeia o nível de Fermi no topo da banda de condução, de modo que os elétrons sempre estão disponíveis para a condução e há sempre um gap de energia muito bem definido para que o elétron se dissocie do metal, o que é conhecido como função trabalho do metal. Como a quantidade de energia que pode ser provida individualmente a um elétron está diretamente relacionada com a energia do fóton que incide sobre o metal, que é E igual constante de Planck vezes a frequência. Toda energia excedente concedida por um fóton com frequência maior que necessária para vencer a função trabalho será convertida em energia cinética, de modo que mv ao quadrado igual constante de Planck vezes frequência menos a função trabalho. Para medir essa energia cinética, aplicamos um potencial de frenagem para que a fotocorrente gerada seja cancelada, de modo que obtemos que tensão de frenagem igual constante Planck vezes a frequência menos φ dividido por E. Se aumentarmos essa tensão, eventualmente teremos a saturação da fotocorrente, de modo que todos os elétrons são coletados pelo detetor, de modo que podemos começar a relacionar a intensidade de luz incidente com a quantidade de elétrons mensurados. Notemos, pois, que no efeito fotoelétrico estamos mensurando os casos extremos de tensão apenas. Primeiro ajustamos uma frequência em que ocorre o efeito fotoelétrico, descobrimos a menor tensão para a frenagem dos elétrons e aumentamos a tensão para descobrir a corrente de saturação dada certa intensidade de luz. No fim, portanto, queremos descobrir a tensão de frenagem e a corrente de saturação do aparato. Temos o seguinte aparato experimental para encontrar os valores desejados. Primeiro, utilizaremos um conjunto de lentes para definir o comprimento de onda. Utilizamos de 577 nanômetros, que é a vermelha, de 546 nanômetros, a verde, e de 436 nanômetros, a azul, e tamanho de abertura de 2 mm, 4 mm e 8 mm. O aparato utilizado é muito simples, consistindo de uma fonte de luz de mercúrio e um fotorreceptor. O aparato é então conectado a uma fonte de tensão que serve também como amperímetro. Com essa montagem, realizamos o procedimento experimental de lentamente aumentar a tensão e registrar as respectivas correntes. Poucas coisas se comparam com a monotonia de ir lentamente subindo a tensão da fonte e ditar o valor da corrente para uma segunda pessoa notar. Mas nossos bravos técnicos persistiram até o final e coletaram os dados para a cor vermelha e verde, para as 3 aberturas e para a cor azul, para a abertura de 8 mm. Obtemos as seguintes tabelas. Sabemos que esse é o slide mais lindo desde a invenção do PowerPoint, mas vamos visualizar esses dados em gráficos. Mas antes, note que a escala da corrente é de 10 elevado a menos 11. Para o azul, realizamos o procedimento para duas escalas. Isso foi feito pois para 10 elevado a menos 11 não foi possível passar de 13 volts, e portanto usaremos esses pontos para comparação da mesma escala para as demais cores. E usamos os dados em 10 elevado a menos 10 para verificar os dois valores desejados.
Note, por fim, que apenas para o azul foi possível medir uma tensão de frenagem para a qual, de fato, a corrente é lida como zero. Para os outros, não foi possível alcançar uma tensão menor para a resolução do equipamento. Portanto, para todas as cores, temos uma tensão de frenagem entre abaixo de menos 0,1 volt e menos 0,5 volt. Para o vermelho, temos que a corrente de saturação se dá em 15 volts para 2 milímetros e 4 milímetros, enquanto que para 8 milímetros a corrente continua a crescer, começando a diminuir seu crescimento em 15 volts, mas de fato ainda não se estabilizou em 30 volts, porém 30 volts foi o máximo possível de ser medido. Temos, portanto, as seguintes correntes de saturação, aproximadamente 1300, 360 e 100. Para o verde, temos que a corrente de saturação se dá em 15 volts para 2 milímetros e 4 milímetros, enquanto que para 8 milímetros a corrente continua a crescer, começando a diminuir seu crescimento em 15 volts, comportamento similar ao vermelho devido à pequena diferença dos tamanhos de onda. Temos as seguintes correntes de saturação, aproximadamente 1500, 400 e 100. Para o azul, temos apenas para 8 milímetros, que também não estabilizou até 30 volts, nos dando uma corrente de saturação de aproximadamente 350. Colocando todos os dados em um só gráfico, obtemos o seguinte. Primeiro, as curvas de 8 milímetros estão em verde, as de 4 milímetros em azul e as de 2 milímetros em amarelo e marrom. Esse gráfico não ficou dos mais bonitos, infelizmente. Note que o ponto estranho na curva do azul de 8 milímetros deve ser um erro de medição e que este só vai até 13 volts nessa escala, como já mencionado. Por fim, observemos que o aumento da intensidade tem relação proporcional à corrente de saturação. A frequência também possui influência, mas como fizemos a abertura de 2 e 4 milímetros apenas para o vermelho e verde, duas frequências muito próximas, não vemos muita diferença. Notamos essa influência de fato entre as cores na abertura de 8 milímetros. Como vemos, para o azul, que possui frequência bem maior, temos uma corrente de saturação bem maior, mostrando assim a relação entre intensidade e frequência na corrente de saturação, enquanto que para a tensão de frenagem não houve muita diferença. Fim, 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 fim.